Olá, hoje para ilustrar o que nós vamos falar, vou trazer a história de uma senhora, Nola Ox. Ela se formou aos 95 anos, no Kansas, Estados Unidos. Se formou em 2007 e à época ela inclusive bateu vários recordes, né, por conta da idade, se formar e tudo mais. E interessante é que assim que ela entrou na universidade, já numa idade bem avançada, né, aos olhos de muitos, ela muitos duvidaram de início da sua capacidade, duvidaram se ela conseguiria. Só que no decorrer das coisas perceberam que na verdade a idade dela em nada diferenciava, que ela era tão capaz quanto qualquer pessoa de qualquer idade. E eu achei tão interessante a história dela porque essa história nos ajuda a pensar em uma coisa muito interessante a respeito do nosso cérebro, que é a neuroplasticidade ou plasticidade neuronal, que basicamente é a capacidade que os neurônios têm de formar novas conexões a cada momento. E uma das coisas bem interessantes é que essa capacidade, essa neuroplasticidade, ela independe da idade. É tão fácil formar novas conexões de um jovem de 20 anos quanto uma pessoa de 40, de 60, de 80. Isso independe da idade. E então é bem interessante essa compreensão, porque muitas vezes nós, independente da nossa idade, às vezes nós podemos ter 40, 50, 60 anos, não sei, e nós queremos aprender alguma coisa. E é interessante nós sabermos disso, porque a nossa capacidade de aprender, essa questão de formar novas conexões, é justamente o ato de aprender. Nós aprendemos alguma coisa quando nós conseguimos formar novas conexões, e essas novas conexões nos ajudam a interpretar as coisas, que é um processo de aprendizagem. E esse processo de aprender, ele independe da idade. Então isso é uma coisa bem interessante. E uma implicação, uma coisa interessante é que é importante a gente diferenciar a capacidade de aprender com os nossos hábitos. Assim como para uma pessoa de 20 anos é fácil aprender, tanto quanto a pessoa de 40, de 60, ou de 80 ou de 100, essa capacidade de formar novas conexões é, é igual, independentemente da idade. Uma outra coisa também é igual, é a formação de hábitos e a quebra de hábitos, que é uma coisa bem diferente. Porque hábitos estão ligados ao comportamento. E é tão difícil mudar o hábito quando se temos 20 anos, temos 40 ou 60, em qualquer idade é tão difícil. Por quê? Porque os hábitos, como estão ligados ao comportamento, estão mais ali para o dia a dia, é uma coisa mais, digamos assim, prolongada, uma coisa mais quebrada. Você não quebra um hábito de uma vez só. Dificilmente alguém quebra um hábito em um único dia. Então, essa é uma implicação bem interessante. E diante dessa compreensão da neuroplasticidade ou dessa capacidade neuronal de se regenerar, de se formar novas conexões, é um desafio que depende da idade, né? Independe de qualquer idade, depende de qualquer circunstância, queremos aprender realmente, ou seja, nós temos vontade. Esse é um pressuposto e é um desafio. E o ponto número 2 nós estamos dispostos realmente a fazer isso? Estamos dispostos a nos esforçar, a aprender, a fazer alguma coisa? E aí, quando eu falo esforçar, quando eu falo de vontade, muitas vezes para alguém que precisa estar independente, seus 20 anos quer aprender matemática, mas não aprendeu na escola, o que não é muito difícil. Não pela escola, mas por todo um contexto. Muitas vezes, se ele quiser realmente aprender, ele vai ter que sentar, ler, pegar aí talvez 10, 15 livros e ler, fazer exercício e pagar realmente ali, sentar e se esforçar mesmo. Muitos falam de pagar o preço, né? Mesmo não entendendo, continuar ali até que a mente dele vá formando essas novas conexões e ele realmente aprenda, que é, como eu falei, justamente o ato de aprender. Então, é uma reflexão bem interessante. Quando eu descobri, quando eu aprendi esse conceito, eu fiquei assim apaixonado, eu gostei muito. E por isso eu trouxe aqui hoje, e realmente, a história dessa senhora, Nola Ox, é muito interessante porque ela ilustra muito bem isso e nós vemos isso diariamente. Várias pessoas entram e se formam independente da sua idade, e então é importante nós termos compreensão disso. Ao mesmo tempo também compreendermos que hábitos é uma coisa bem mais complicada, um pouco mais
difícil de mudar, de trabalhar, tem todo um processo, toda uma metodologia. Já aprender não. Se nós queremos aprender matemática, que é um exemplo que, infelizmente, há uma questão mundial, né? Nem só do Brasil, né? Há uma dificuldade geral em matemática. Se nós queremos aprender, a gente pode estar no ensino fundamental, terminando, no ensino médio, formando, ou está na faculdade, já está formando, já formou, está fazendo outra coisa. Mas se você quer aprender mesmo, você vai ter que pegar livros ali, que é o básico, o geral, e sentar e ler mesmo, e se esforçar. Até que seu cérebro vá fazendo essas novas conexões. Então, isso é bem interessante, porque essa capacidade de aprender, ela permanece conosco. Então, é algo maravilhoso que nós podemos aprender e guardar. E por hoje é isso. Muito obrigado.